Alô, queridos casais, sejam muito bem-vindos. Estamos continuando a tratar a questão da vida conjugal, esperando que a palavra de Deus nos ajude a andar no caminho realmente da felicidade, naquele caminho planejado por Deus para a vida conjugal. E hoje queremos abordar, então, a questão da restauração da confiança após um fracasso e arrependimento na vida de um ou de ambos os cônjuges. Existe uma dificuldade muito grande para poder confiar de novo. Naturalmente, isso depende do trauma emocional que a pessoa sofreu. Muitas vezes a pessoa diz, eu perdoo, mas não consigo mais confiar no meu cônjuge. Então, isso evidentemente não é uma restauração completa, é uma restauração parcial apenas. Há muitos corações machucados. A pessoa esperava ter um casamento feliz e todas as suas expectativas muitas vezes são frustradas. A maioria das pessoas, quando entra num relacionamento conjugal, espera realmente a felicidade, a realização, porém muitos depois se dizem decepcionados e muitas vezes arrependidos por terem casado. Quais são os fatores que são importantes para restabelecer a confiança? Pensando não somente na questão de dizer eu te perdoo, mas na questão de realmente poder confiar na pessoa após a restauração no sentido de perdão. Existem alguns fatores que vão influenciar muito essa questão. Em primeiro lugar, a pessoa, ao confessar o seu pecado, precisa mostrar um verdadeiro arrependimento e não justificar o pecado que cometeu. Ou dizer, não foi nada, só foi um deslize, mas está tudo passado e tudo bem agora. A Bíblia mostra que a confissão deve ser procedente de um coração realmente arrependido. O filho pródigo disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Lucas 15, verso 21. Então, não se trata de a pessoa dizer, eu tenho um pequeno problema, eu tenho umas falhas, não. É um pecado contra Deus e contra o seu próximo, nesse caso, contra o cônjuge, e o pecado deve ser visto dessa forma para que haja realmente um arrependimento verdadeiro. Não justificar ou minimizar os pecados, ou até culpar a outra pessoa por ter fracassado. Só fiz isso porque você fez aquilo e aquilo. Então é como se fosse um tipo de vingança que a pessoa teria direito de fazer porque o outro também falhou. Não. O arrependimento nunca leva a uma postura dessa de tentar justificar ou minimizar. Deve ser completo. Não importa se a outra pessoa fracassou também ou não, cada um deve tratar do seu próprio pecado. Isso é fundamental. Não culpar os outros por aquilo que aconteceu. O filho pródigo podia ter dito, bom, eu fui seduzido por aquelas mulheres, ou então eu não gostava do meu irmão, ou não gostava das regras do meu pai. Não, ele não falou nada disso. Ele assumiu pessoalmente a culpa 100%. Eu pequei, Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Quando a pessoa quer tratar o assunto, ainda arranjando desculpas e culpando outros pelo que aconteceu, não haverá uma restauração completa e não haverá realmente o restabelecimento da confiança, porque o outro vai perceber que realmente não existe um arrependimento verdadeiro. Davi também não culpou Batseba pelo seu pecado, não culpou as circunstâncias, ele disse,
Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Confessarei ao Senhor as minhas transições, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Note, ele sempre assumiu completamente a culpa por aquilo que havia feito. Isso é muito importante, é um sinal de um arrependimento verdadeiro. Enquanto a pessoa fica ainda culpando outros pelas circunstâncias e por aquilo que aconteceu, é um sinal de que não compreendeu ainda a gravidade do seu pecado. Não cobrar nada em troca. O filho pródigo não chegou para o pai e disse: bom, pai, se o senhor me recebeu como filho, então eu vou ficar em casa, senão não vou ficar. Não. Ele disse: já não sou digno de ser chamado o teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. Lucas 15, 19. Então, ele não veio dizendo, querendo fazer barganha. Quando um cônjuge está dizendo: eu vou pedir desculpa se você fizer isso ou aquilo, ou eu vou pedir desculpa, você também tem que fazer, é um sinal de que não existe o arrependimento verdadeiro. Não, o arrependimento verdadeiro nunca cobra nada em troca. A pessoa reconhece o seu pecado e confessa o seu pecado. Daí é importante também eliminar os fatores que levaram ao pecado. E um dos instrumentos muito usados pelo inimigo hoje em dia para traição são os celulares. Então, se a mulher pega o celular do marido, vê nele mensagens sensuais ou até fotos, ou se o marido pega o celular da mulher e vê nesse celular também provas da infidelidade, isso naturalmente vai deixar marcas muito profundas. E a tendência, cada vez quando o cônjuge vê o outro com o celular não muito perto, já vem essa desconfiança. Será que está acontecendo de novo? Nós temos todos a memória racional e também a memória emocional. E feridas desse tipo deixam profundas marcas na memória emocional que não se apaga facilmente. E quando a pessoa então vê uma cena assim, sempre vem de volta aquela lembrança: já vi essa cena, já aconteceu. Uma senhora disse uma vez: cada vez que meu marido pegava o celular, ia lá na esquina, eu já sabia, agora a cena vai se repetir de novo. Então é importante eliminar comportamentos e situações que levam novamente à desconfiança ou mesmo a novo fracasso. Veja o que uma pesquisa apontou. A tecnologia dos celulares tem facilitado muito o dia a dia e também a traição. É o que afirmam advogados e especialistas. Segundo eles, a traição descoberta por mensagens em aplicativo de celular já é o segundo maior motivo de divórcio, perdendo apenas para problemas financeiros. Então, veja, esta já é uma forma, é a segunda causa que leva a divórcio. E quantas vezes eu já ouvi no aconselhamento, peguei o celular do cônjuge e lá vi as mensagens, lá eu vi fotos e assim por diante. Então, realmente, o celular tem sido um instrumento muito útil, mas também tem sido usado pelo inimigo para a derrota de muitas pessoas na sua vida. Ou quando o cônjuge vê o outro ligado à pornografia. Isso também deixa marcas profundas. Claro que uma esposa que vê seu marido nessa situação vai se sentir desvalorizada, não vai se sentir prestigiada, não vai se sentir bonita. Isso tem consequências graves no relacionamento conjugal em geral e de uma forma especial na vida íntima. Da mesma forma, hoje em dia já existe mais de 30% daqueles que acessam
pornografia são mulheres, e quando o homem vê a sua mulher assistindo cena desse tipo, como é que ele vai se sentir? Então, é importante eliminar essa possibilidade ou não acessar a internet em horários quando não está no trabalho, ou pelo menos deixar a porta aberta e o aparelho voltado para a porta para que qualquer um possa ver e então assim ser inibido de assistir esse tipo de cenas. O verdadeiro arrependimento é uma demonstração por uma radical mudança na vida. Aqueles fatores que conduziram ao fracasso devem ser eliminados ou delimitados para que a pessoa não corra risco e para que o cônjuge realmente possa confiar plenamente. Não, agora meu cônjuge é diferente, é uma outra pessoa, não é aquela pessoa que fracassou. É muito importante que cada um sinta essa certeza de pertencer com exclusividade. Como lemos em Cânticos 2,16, o meu amado é meu e eu sou dele. E não há espaço para outras pessoas dentro desse relacionamento na parte afetiva. Só um pertencendo ao outro. E essa confiança deve ser construída. A comunicação deve ser bem informal. Esta é a voz do meu amado. Ei-lo aí que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Então veja aqui um relacionamento alegre, descontraído entre marido e mulher. E o que chama a atenção para ela? A voz do meu amado. Uma mulher reage muito mais pela voz e pela postura do corpo do que propriamente pelas palavras que são ditas. E quando ela percebe nessa voz uma voz de confiança, vai trazer muito benefício para o seu relacionamento. O meu amado fala e me diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Cânticos 2:10. Meu amado fala. A expressão verbal é muito importante para que haja uma situação de confiança mútua. Conversar bastante, conversar alegre, conversar francamente sobre qualquer área da vida. Isso transmite confiança para um bom relacionamento. Manter o cônjuge informado sobre o dia a dia, aquilo que está fazendo. Cântico 2,16, o meu amado é meu, eu sou dele, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. O que quer dizer isso? Ela sabe exatamente onde ele está, sabe o que ele está fazendo e sabe que o lugar em que ele se encontra tem lírios, então está muito bem informado. É muito importante que entre os cônjuges existe essa comunicação para que cada um saiba o que o outro está fazendo, onde se encontra. Nós tínhamos, quando minha esposa estava viva, o hábito de sempre deixar informado. Quando vou num certo lugar, eu informo, ela sabe onde eu vou e também sabe mais ou menos a hora quando eu volto. Ela fazia a mesma coisa. E quando eu chegava em casa e ela não estava em casa, tinha um bilhete. Eu vou em tal e tal lugar, pretendo demorar tanto e daí eu volto. Nunca pedi para ela fazer, nunca exigi para ela fazer, mas era uma questão de relacionamento, de comunicação e uma questão de confiança entre nós dois. É também importante que haja atividades em comum entre marido e esposa. O trabalho em conjunto aproxima muito e restaura muita confiança ou estabelece realmente laços de confiança entre marido e esposa. Veja mais uma vez o exemplo bíblico. Levantemo-nos de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se já aparecem as tenras uvas, se já brotam as romãzeiras, e ali te darei os meus amores. Então, note aqui um relacionamento onde os dois estão tomando parte,
fazendo parte da vida, fazendo parte também da vida social e da vida de comunicação. Então, é importante que haja uma restauração completa, que haja confiança um no outro. Se usa o celular, deixa ele disponível na mesa para qualquer um poder olhar o que foi acessado. E quando a pessoa realmente tem confiança, dificilmente vai acessar. Mas pode acontecer. E é muito importante que ele não fique escondido. E quando no aconselhamento alguém me dizia, eu não aceito que meu cônjuge olhe no meu celular, eu já estou sabendo, está escondendo alguma coisa. Não devemos ficar escondendo absolutamente nada. E dali é importante também confiar plenamente no perdão dos pecados. Sou eu mesmo aquele que apaga as suas transições por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Poder esquecer no sentido de o marido ou a esposa não representar mais aquela figura de fracasso, mas uma nova pessoa, isso realmente é o perdão completo. Uma senhora estava visitando a sua parenta e essa senhora, sobrinha dela, começou a contar, eu estou chateado hoje. Eu ontem convidei um casal para jantar em casa e telefonei para a firma, falei para o meu marido, venha cedo que vamos ter visita para jantar. Ele disse, eu não posso hoje é o último dia do mês, você sabe que eu tenho que fechar as contas, tenho que entregar isso amanhã cedo, eu vou ter que demorar mais. Ela ficou furiosa, até xingou ele, e naquela noite juntou sozinho com o casal, e depois, quando o marido veio, ela não conversou com ele. Estou brava com você, não converso, não vou te perdoar. Então essa tia disse, deixa eu te contar uma história semelhante à sua. Há muitos anos atrás, o meu marido veio uma vez para casa e trouxe alguns galhos para plantar no fundo do nosso quintal. Ele disse que queria plantar do lado direito do terreno. Eu disse, não, de jeito nenhum, eu quero que seja no lado esquerdo. E nós discutimos por causa disso, finalmente fomos dormir sem nos abraçar, sem beijar, sem nada. No outro dia de manhã, meu marido acordou e disse, amor, vamos fazer as pazes, não vamos brigar por causa disso. Não te perdoo, não te perdoo. E o marido saiu então para o trabalho. Ainda antes de entrar no bonde, olhou para o portão e deu tchau para ela, mas ela só fez sinal de que não queria nada e voltou para dentro da casa. Ela disse, 2 horas depois, veio alguém da estação ferroviária e disse, a senhora é a esposa de tal homem? Sou sim. Preciso informar a senhora que ele acaba de falecer. Houve um acidente muito grave, ele faleceu instantaneamente. Ela disse, como fiquei traumatizada. Ele queria reconciliar, ele queria perdão, ele queria perdoar, mas eu recusei. Entrou numa profunda depressão. Ela disse, 3 semanas depois, quando eu fui lá no fundo do quintal, lá estavam os galhos secos que ele tinha trazido. Eu pensei, deixei de me reconciliar. Ele morreu sem estar reconciliado comigo por causa desses galhos secos. Valeu a pena, prezado cônjuge. Vocês já brigaram por causa de coisas pequenas, às vezes talvez por galhos secos. Você vai querer que o seu cônjuge vai partir para a eternidade sem ter o relacionamento restaurado. Deus quer restaurar qualquer relacionamento. Assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus, também nós devemos nos perdoar uns aos outros. Muito obrigado pela sua atenção. Eu gostaria muito de receber uma cartinha sua por esse endereço de e-mail
terei imenso prazer de ler e também responder. Mas a minha alegria ainda vai ser melhor se esse estudo contribuiu para uma edificação da sua vida conjugal e para a bênção da sua vida conjugal e para a honra e glória do Senhor. Que Deus vos abençoe ricamente. Amém.